Oi pessoal, nós estamos aqui novamente para mais uma aula de matemática. O nosso conteúdo de hoje vai ser sobre as nossas equações do segundo grau, ok? Aquelas equações onde nós temos, como eu falo equação do segundo grau, é aquela que nós temos dois resultados. Aí você vai falar, por que dois resultados, professor? Porque quando eu trabalho com as equações, eu tenho a equação do primeiro grau, eu tenho a equação do segundo grau, do terceiro grau, do quarto grau e assim sucessivamente. Bom, nesse caso nosso aqui, da equação do segundo grau, eu falo assim para vocês, nós teremos dois resultados, porque está vendo aqui, ó, esse x aqui. Porque quando nós falamos de equações, a primeira coisa que nós lembramos é do termo x, da variável x. Então aí nós temos que perceber em relação à definição. Isso aqui vai fazer uma diferença muito grande. Por quê? Porque é o seguinte, através dela nós vamos pegar as outras equações, tá? Tipo, a definição da nossa equação do segundo grau, primeiro, ela tem que estar elevada ao expoente 2. Se ela está elevada ao expoente 2, significa que ela é do segundo grau. Assim como na equação do primeiro grau, que o x está elevado a 1, por isso que ela é do primeiro grau, ok? Então eu preciso primeiro conhecer a minha equação, reconhecer na realidade, né? Vamos reconhecer. Como é que eu reconheço uma equação do segundo grau? Bom, a partir do momento que ele aparece o x quadrado, eu tenho um termo x e eu tenho um termo c, significa que eu tenho uma equação do segundo grau, tá? As equações do segundo grau, elas podem ser completas ou incompletas. Nós vamos começar com as incompletas, né? Aí nós vamos falar caso a caso, tá? Nós temos 3 casos das incompletas que nós vamos trabalhar uma a uma para vocês, né? Eu coloquei aqui do lado uma observaçãozinha aqui, ó. Esse A aqui, que é esse rapazinho aqui, ó, tá vendo? Depois esse A aqui é muito importante para nós, porque esse A aqui, ele pode ser positivo ou negativo. Temos aqui o ax quadrado mais bx mais c igual a 0. Esse A aqui vai estar acompanhado com o nosso x quadrado e esse B vai estar acompanhado com o nosso x. E o C é um termo independente, onde eu terei um número, ok? Essa sequência ela deve ser seguida à risca, você não pode mudar aquela sequência, tá? Quando você reconhece uma equação de segundo grau, primeira coisa que você verifica, tem o x quadrado? Ok, precisa. Tem o x? Beleza. Tem o número c? No caso, c aqui é um número? Ótimo. Então, ela vai ser uma equação completa. E a equação do segundo grau, a definição dela precisa ser assim. Se ela não for nessa sequência, nós temos que colocá-la nesta sequência, tá? X quadrado, x e o número, que no caso é o termo c, ok? Esse A, B e C, eles são nada mais que os coeficientes, que são os números, tá? Positivos, negativos, aí depende. E o nosso x aqui, que é esses valores aqui, ó, que na realidade é o nosso objetivo, é encontrar essas raízes que eu coloquei aqui. Esse x é um número variável, é uma variável, e essa variável, na realidade, são as raízes da equação. Como eu disse lá no início, na equação do segundo grau nós temos duas respostas, e essas duas respostas nós chamamos ela de x1 e x2. Significa que ela pode ter duas respostas, ok? Esse x1 e x2, às vezes, né, alguns livros trazem aí como x', x2', né? Inventa algumas coisinhas, mas é a mesma coisa, tá? Quando nós falamos em x1 e x2, é os valores das raízes da equação. Assim, ó, encontre as raízes da equação do segundo grau, x1 e x2, ok? Ótimo. Como eu disse para você, nós vamos primeiro trabalhar as equações incompletas. Aí você fala, como assim incompleta? Eu acabei de falar agora há pouco para você que quando você tem o x quadrado, o x e o número, ela é uma equação completa. Olha só o que aconteceu aqui nesse primeiro caso. Vamos lá, nosso primeiro caso. Ax quadrado igual a 0. O que está faltando aí? Ó, tem o A, ó, pela definição, não tem o B e não tem o C. Então ela é incompleta. Se eu não tenho o B e não tenho o termo C, ó, o B vale 0 e o C vale 0.
Por que eles valem zero, professor? Porque eles não estão ali. Se eles não estão ali, então significa que essa equação é uma equação incompleta, ok? Vai acontecer casos, né? Nesse primeiro caso, principalmente que nós estamos vendo, onde eu não tenho o valor do B, que é esse cara aqui, e não tenho o valor do C, que é esse cara aqui. Eu só vou ter o valor do A. Se eu tenho o valor do A, então é uma equação de segundo grau. Vocês concordam? Olha só o exemplo que eu dei aqui, ó. 2x² igual a zero. Essa é a mais simples que nós temos para resolver, né? Não há necessidade de fórmula, não há necessidade de você ficar, né, trabalhando muito cálculo. Isso não vai acontecer não nesse primeiro caso. É um caso muito simples. Quer ver? Esse 2 aqui não está multiplicando esse x²? Vamos resolver ele e depois eu vou falar uma dica legal para vocês. Quer ver? Olha só. Eu vou fazer o seguinte, como eu quero achar o valor de x², ou seja, de x1 e x2, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse 0, esse 2 está multiplicando, olha, ele vai passar aqui para baixo, ó. Vai passar aqui para baixo dividindo. Lembra que eu falei para vocês? Quem multiplica, passa dividindo, no caso do 2 aqui. E fazendo a nossa divisão aqui, ó, quanto que vai valer nosso x²? Zero. Porque 0 dividido por 2 dá 0. Ok? Bom, olha só o que aconteceu. Quando eu tenho x² igual a zero, olha, isso você não pode esquecer nunca. Ele está ao quadrado. Eu achei o valor dele aqui. Eu sou obrigado, olha aqui, eu sou obrigado a extrair a raiz quadrada de zero. Quando você extrai a raiz quadrada de zero, isso vai implicar que x1 vale zero e x2 vale zero, porque raiz de zero é zero, ok? Ficou claro? Aí você vai, a dica que eu falei para vocês, espera aí, professor, você resolveu tudo isso aí e deu zero? Então eu posso fazer assim, quando eu não tiver o termo B e não tiver o termo C, ou seja, só tenho o termo A, o x1 e o x2 sempre vai valer zero. Beleza? Posso pegar qualquer tipo de equação, sei lá, ó, 100x² igual a zero. Quanto que vai valer x1 e x2 nesse caso? Zero. Pronto, está resolvido o nosso problema, ok? Então, vou deixar a dica aqui. Eu resolvi justamente só para mostrar para vocês que vai dar zero. A partir do momento que você entendeu aqui que x² deu zero, eu extraí a raiz de zero e deu zero, você pode já direto, quando for passada alguma equação que não seja incompleta, né? Que não seja completa, e eu tenho o termo A, os x, no caso nesse primeiro caso aqui, vai valer zero, sempre, ok? Ficou claro? Beleza. Ó, então vamos lá. Segundo caso, nós vamos, como eu disse para vocês, são 3 casos. Ó, o segundo caso, ele vai trazer o seguinte, olha. Ele tem o A, olha só que legal, ele tem o A, ele vai aparecer o C, que é um número, e ele não vai ter o B. Aqui eu não tinha o B e não tinha o C, aqui eu não tenho somente o B. Como que eu vou fazer um exemplo esse aqui? Vou mostrar um exemplo dele aqui. Eu não tenho o B vale zero. Então tá lá, ó, x² menos 16 igual a zero. Ó, tem o A. Não esqueça que quando eu não tenho nada na frente do x², subentende-se que aqui é 1, tá? E vai valer 1 quando não tem nada. Então o A aqui para nós, ó, o A que acompanha o x², ele vale 1. O B que acompanha o x não tem, por isso que eu coloquei B igual a zero. O C, que é um número inteiro, ó, ele vale menos 16. Entenderam? Viu como ele é bem simples? Por isso a importância da definição da equação do segundo grau. Eu vou de acordo com o que eu tenho. O A vale 1, que está acompanhado com o x². O B eu não tenho, porque eu não tenho nada de x aqui. E o C é um número inteiro. No caso aqui vale menos 16. Ah, peraí, professor, e aí, como é que eu faço para calcular quando eu não tenho B? Também é muito simples. Imaginem que isso aqui seja uma equação do primeiro grau. Uma equação do primeiro grau, você tem que fazer o seguinte, colocar assim, letra de um lado, número do outro.
Caso você tenha que trocar de um lado para o outro, você muda o sinal. A mesma coisa eu vou partir do segundo caso. Eu vou utilizar ele como se fosse uma equação do primeiro grau. Então eu vou ter que colocar letra de um lado. O que eu tenho de letra aqui nesse caso? Esse x quadrado aqui, ó. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a letra de um lado, ó, perceba que ele é positivo, ele continua positivo. O igual, que vai me dizer qual lado que eu vou utilizar, né? Lado de cá, depois lado de lá. E o 16, que ele está desse lado, eu vou ter que jogar ele para cá. Aí entra aquela que eu falei para vocês, da equação do primeiro grau. Se ele está negativo, eu vou jogar ele para o outro lado, ele vai ficar positivo. Certo? Olha só, caiu numa equação, né? Uma equação onde eu tenho letra de um lado, número do outro. Está negativo, passa para o outro lado, positivo. O que eu acabei de falar em relação a esse quadradozinho aqui? Quando ele está ao quadrado, eu tenho um resultado. Eu sou obrigado a extrair a raiz. Você tem que extrair a raiz desse cara. Então vamos lá. Vai ficar x ao quadrado é igual a raiz quadrada de 16. Se vocês notarem bem, essa raiz 16 é um pouco conhecida da gente, né? Que extrair a raiz é nada mais que você multiplicar dois números iguais, o resultado é 16. No caso aqui vai ser o 4, porque 4 vezes 4 vai dar 16. Só que tem um pequeno detalhe. Professor, o senhor falou para mim que quando ele está no x ao quadrado, você vai ter duas raízes, x1 e x2. Lá no começo do vídeo o senhor falou isso para mim, que eu vou ter x1 e x2. Se eu extrair a raiz 16, vai dar somente 4, vai ter uma raiz só. Então eu vou responder para você. É o seguinte, quando você extrai essa raiz, você vai fazer o seguinte, um resultado da raiz vai dar positivo e o outro vai dar negativo, ou seja, vai ficar mais ou menos raiz 16. Agora respondeu a nossa questão, porque é o seguinte, uma raiz vai ser positiva e a outra raiz vai ser negativa, o resultado dela, ok? Vamos extrair a raiz dela então? Então vamos lá. X vai dar mais ou menos, qual que é a raiz de 16? 4, acabamos de falar agora há pouco aí, né? Então vai ficar mais ou menos 4. O que significa isso, professor? Significa que, ó, x1 vale mais 4 e x2 vale menos 4, ok? É isso aí o nosso segundo caso. Você perceba, o primeiro caso, lembra que eu falei só para, né, recordar? Quando eu não tenho B e não tenho C, vai dar sempre 0. No segundo caso, eu não tenho B. E aí o que eu vou ter que fazer? Letra de um lado, número do outro, extraio a raiz, uma dá positivo e a outra dá negativo. Isso aqui sempre vai acontecer, tá? Esse segundo caso, a forma de resolver vai ser sempre essa: extrair a raiz, achar um positivo e o outro negativo. Alguns trazem lá, né, o tal conjunto verdade ou conjunto de solução, como queiram, né? Então eu coloco assim, conjunto de solução, 4 que é o x1 e menos 4 que é o x2. Mas e se eu inverter isso aqui, professor? Vai dar algum problema? Nenhum. Se você chamar o x1 de menos 4 e o x2 de mais 4, é a mesma coisa, tá? O importante é você achar as duas raízes. Isso é importante, ok?